1 Crônicas, capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa ele o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amon. E os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande tragédia à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo foi Aminadab, o terceiro chamou-se Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jeter. E Caleb, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Esses foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, e com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Um tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram as fazendas de Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor, ao todo 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Azur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, filho primogênito de Esrom: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa chamada Atara, que foi mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel: Maás, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã: Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai: Nadab e Abissur. O nome da esposa de Abissur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos.
Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sesã um escravo egípcio cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sesã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai. Cismai gerou Salom. Salom gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebrom. Estes foram os filhos de Hebrom: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e a Moça, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiranã. E Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madmaná, e Sevá, que foi pai e líder de Macpenã e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrate. Sobal, pai e fundador de Kiriat-Jearim. Salma, pai e fundador de Belém. E Arefe, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat-Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salmá foram os cidadãos de Belém e de Atarote e Bet-Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoritas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado e pai da casa de clã de Recabe.